Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, nosso metropolita, Excelência, nosso Bispo Auxiliar, meus irmãos no Santo Sacerdócio, queridos fiéis, o bom de fazermos aulas de catequese, e nisso também Padre Paísios deve concordar comigo, é que recordamos, ao fazer a catequese, muitas das lições que aprendemos, de boas leituras que fizemos ao longo de nossa jornada de formação, de nossa jornada de vida espiritual e intelectual. Nossa memória se aviva e assim passa a trazer muitas lembranças do que aprendemos, do conhecimento que muitas vezes estava latente à espera de retornar ao novo portfólio. Assim, falava eu com os alunos de catequese sobre um pequeno opúsculo de literatura espiritual ortodoxa e lhes fazia ver como nossa vida de cristãos está baseada em pilares naturais e espirituais. O material, o físico, este corpo, com suas necessidades, e o espiritual, nossa alma, a vida que está dentro de nós, que nos foi dada por Deus, nosso Senhor. O livro em questão, e que eu compartilhei na aula de catequese, é ou deveria ser conhecido de todos aqui. São os relatos de um peregrino russo. Já citei outras vezes em homilias passadas. Em seu início de vida, este personagem, como peregrino, é o protagonista. Nos diz ele no início de seu livro: de meu, às costas levo uma sacola de pão seco. Era seu alimento natural. O pão seco, pela sua humildade, pela sua perseverança naquele peregrinagem, ele levava na sua sacola o seu alimento físico. Na minha camisa, a Santa Bíblia, e estudo. A Santa Bíblia era o quê? Era o alimento espiritual que o peregrino levava na sua caminhada. Ele não precisava mais do que isso. O pão seco lhe bastava para viver e a Bíblia lhe bastava para viver espiritualmente. O texto tem tudo a ver com o que nos relata o apóstolo Paulo em sua carta e também, mais adiante, o que nos fala o evangelista São Mateus neste trecho do santo e divino evangelho de hoje. A epístola: irmãos, trago-vos à memória o evangelho que vos tenho pregado e que recebestes, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos. Novamente, lhes direi, por ele sereis salvos, se o conservardes como eu vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. É o que ele nos diz aqui, a todos. É pelo Evangelho
É pela Escritura que vamos ser salvos. O fundamento do cristão, seja ele quem for, seja ele qual for, a sua condição de vida está na Escritura. E em nosso verdadeiro conhecimento sobre esta Escritura. Nossa salvação lá está. Nossa redenção lá está. Nosso conhecimento de Deus lá está. Nossa regra de vida lá está. Nossa norma de conduta lá está. E sem ela não entraremos e nem seremos aptos a viver a verdadeira vida de fé. Porque sem ela não conheceremos a Deus e aquilo que Ele nos tem reservado. Não o conhecendo, não o amaremos. E sem amá-lo, não vamos cumprir os seus mandamentos. Não andaremos em seu caminho, não conheceremos a verdade e, por fim, não chegaremos à vida eterna. Então, aonde começa tudo? Na Escritura. Não é em outro lugar. Não é em mim. Sequer na igreja. Aonde começa tudo é na Escritura. Evangelho de hoje. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus responde ao jovem: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Mas aí o jovem pergunta: quais? Aqui temos uma questão para análise. O homem referido no texto estava tão longe do conhecimento de Deus e de sua palavra, a Escritura Santa, que vai perguntar a Jesus quais mandamentos. É mais ou menos como nós, né? Quando temos que cumpri-los, quais seriam esses mandamentos? Mas com paciência, Jesus respondeu-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Olha que fácil, coisa singela, coisa lógica. Não é nada fora do normal o que diz aqui. E só aí o jovem lhe diz que essas coisas ele já praticava. Nós somos todos assim. Quando Deus nos recorda que não podemos fazer alguma coisa, nós dizemos: ah, tá, isso eu já pratico, eu não mato, não roubo, não dou falso testemunho, às vezes. E que, portanto, ele cumpria os mandamentos. Tudo isso eu tenho observado, dizia o jovem. O que ainda me falta? O que ainda lhe faltava era conhecer verdadeiramente a própria Escritura, a palavra de Deus, os seus próprios mandamentos. Essa Escritura sagrada e eterna que é a própria palavra, o Logos, o Cristo. E dessa maneira, amar, a partir do conhecimento da Escritura, amar o Senhor. E nesse momento Jesus lhe responde: se queres ser perfeito, aí já entramos num patamar acima. Porque a perfeição é algo que nós devemos almejar na vida em Cristo. Mas que nem todos nós parecemos que estamos capacitados a isso. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens,
dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Lógico, o homem em questão aqui, quando o Senhor vai falar mais tarde sobre o rico, que tem dificuldade de entrar no céu, nós entendemos o porquê. Não é o rico em si, não é ter dinheiro que nos incapacita ou nos não habilita para entrar no reino dos céus. E sim, o nosso apego desordenado a um dinheiro que nos levará para longe da salvação. Porque se eu tenho o dinheiro mais importante do que a salvação, é porque eu não entendi o Cristo. Eu não entendi a vida eterna. E é esse tipo de rico que fala aqui Jesus no seu evangelho. Mas qual a palavra-chave? Terás um tesouro nos céus. Frequentemente dizemos que amamos a Deus, que seguimos seus mandamentos e que desejamos observar suas instruções. Isso é muito corriqueiro. No entanto, há algumas questões que precisamos refletir antes de proclamarmos este amor incondicional a Deus. Nesse opúsculo que eu falei há pouco sobre o peregrino russo, no segundo volume da obra, citamos que o peregrino encontra um ancião, um monge, um starets, um piedoso monge, um pai espiritual. E esse pai espiritual traz uma série de ensinamentos ao peregrino. Ele revela que na mesma forma que não amamos a Deus coerentemente como pensamos, existem outras situações que desmentem esta ideia comum sobre o que é o amor a Deus, o amor ao próximo e até o amor a nós mesmos. Isso faz perceber que nossa fé nessa verdade fundamental é muito débil, mais débil do que imaginamos. O santo monge explica que nossa fé religiosa é de fato muito fraca e que, embora tenhamos a falsa impressão de que somos fortes na fé, isso não se coaduna com a realidade de nossas práticas de vida. Dizer é uma coisa, fazer é outra. Dizer e fazer a mesma coisa, aí sim seria amar a Deus. Quais mandamentos? Perguntou o jovem. E ele, que deveria conhecer a Escritura, o judeu piedoso da época. Para ter fé são necessários certos requisitos. E esses requisitos, conforme descrito por esse monge piedoso e sábio, mostram quão frágil é ainda nossa fé. É a nossa crença na eternidade que nos dá a direção no caminho da vida cristã. Creem na eternidade de vida? Sem ela, não existe fé. Aquele que não crê na vida eterna, o que faz? Sucumbe no seu mundo de quatro paredes. A aula de catequese que eu gravei com o jovem Guilherme aos alunos ontem no grupo, eu dizia que se não há uma perspectiva de vida futura, além dessa existência carnal, não há motivo para ter religião, nem é motivo para ter fé. Se tudo termina aqui e agora,
Então nada mais importa para o meu futuro, que não existe além desse físico que vai ser putrefactamente colocado e vai virar pó embaixo de um túmulo. Não há razão concreta, a não ser subjetiva, para sermos bons, honestos, convictos, generosos. Podemos viver de forma que quisermos, sem muita consciência eficaz para a nossa vida. O não crente, aquele que não acredita em uma vida eterna, tem liberdade para viver da maneira que desejar, sem a perspectiva de necessidade de ser bom ou ser melhor nesta vida, porque para ele esta é a única vida. Mas como lidamos com as crianças muitas vezes, nos faz ver que as preparamos psicologicamente para uma realidade concreta de recompensas. Vocês que são pais e mães, as crianças aprendem sobre recompensa e castigo todas as vezes que um pai ou uma mãe lhes diz: se você se comportar bem, então lhe daremos seu presente no final do ano. Se continuar fazendo coisas erradas, não terá seu presente. A ideia de recompensa e castigo futuros faz parte da psique humana. Após o quê? Após o pecado ancestral, principalmente, mas também mesmo antes de. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Recompensa ou castigo, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Punishment. Comeu, foi punido. Porém, com o pecado e a consequente expulsão do paraíso, o homem desenvolve a noção de que há uma recompensa para os que fazem o bem e uma consequência punitiva para os que fazem o mal. Adão viveu isso na sua pele. Só a partir daí, com o pecado, nossa psique se conscientiza da existência de uma recompensa ou um castigo. Aquele que não tem fé religiosa não crê na imortalidade. Vive fechado em seu próprio mundo, como se estivesse preso nessas quatro paredes, pois não há nada além do que ele vive. Agora, nesta vivência carnal, isso é niilismo. Sem a perspectiva de recompensa ou castigo posterior, para alcançarmos uma vivência eterna, nossa consciência se limita e se torna nosso único guia. A fé, queridos, para terminar, a fé me ensina a buscar na virtude a perfeição. Não é isto que a Escritura traz? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste. Aqui há um parâmetro muito mais elevado do que um simples cumprimento de regras sociais. A lei trata da vida em sociedade. É a lei humana. Enquanto a fé trata da vida eterna, do caminho pessoal para a salvação, em vista de sermos como Deus espera que sejamos.
o que só encontraremos na eterna palavra, o Logos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor e Salvador, fora de quem não há salvação, nenhuma possibilidade. Aquele que me ama, cumpre meus mandamentos. Ele quis dizer aqui, cumpre minhas palavras, porque a palavra hebraico não é mandamentos. É palavra. Então quem me ama, cumpre minha palavra, minha determinação, meus propósitos. Assim, o amor a Deus é um requisito essencial para cumprirmos os seus santos e salvíficos mandamentos. Busquem a Deus, busquem suas santas palavras, busquem a divina Escritura, sua palavra de vida eterna. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. É Marcos citando o início da Escritura, o Gênesis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.